Excelência. Doutor Clemilson, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente desta 48ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, meus respeitos. Excelentíssimo senhor relator, juiz de direito convocado, José Luiz de Moura Falheiras, minhas homenagens. Excelentíssimo senhor vogal, desembargador Dirceu Wallace Baroni, ao representante do Ministério Público, demais membros desta Corte da Câmara, advogados presentes e eventuais visitantes, ficam aqui ratificadas as minhas homenagens de praxe. Pois bem, excelências, trata-se de apelação criminal ante um inconformismo permissa venia do apelante com relação ao decreto condenatório pelo juízo ACO. Como se disse, excelências, para que haja sustento em um decreto condenatório, deve haver, além de prova da materialidade, prova da autoria delitiva ao seguinte sentido, que não haja dúvidas com relação à prática do autor apontado na peça acusatória. O que não vemos nos autos. Ora, para isso é importante ressaltarmos o que foi colhido pela prova oral, seja na fase pré-processual, seja na fase judicial, onde a vítima Geraldo, as folhas 42 e 43, deixa claro, 2 homens armados com o rosto encapuzado coberto por capuz. Aí traz já a primeira avaliação de que um reconhecimento facial já teria um grau de dificuldade muito acima. Sem distanciar, excelências, tem-se as testemunhas Isabel e Williânia, ouvidas as folhas 142 e 266 respectivamente, que também ouvidas sob o crivo do contraditório, não foram suficientes para apontar se o apelante era ou não o autor do delito. Outro sim tem o depoimento da vítima Almir, que, isolado do que foi dito pela outra vítima e pelas testemunhas, termina por reconhecer, na fase judicial, o apelante como um dos autores. Tal reconhecimento, permissa venia, excelências, tem 2 pontos acerca do mesmo, que faz com que a confiabilidade de seus termos seja afastada. O primeiro ponto em que pese haver uma vedação expressa lá no Código de Processo Penal, o reconhecimento não foi feito na forma do artigo 226 e seguintes do citado Códex. Logo, deveria, para que haja uma confiabilidade razoável do reconhecimento, excelências, permissa venia, ter havido tal procedimento na fase inquisitorial, o que não houve no caso em comento. O segundo ponto, excelências, que deve afastar, sob o olhar da defesa, o reconhecimento da vítima é que, antes dela ser ouvida na fase judicial, ela foi ouvida na fase pré-processual. E lá, excelências, não houve o reconhecimento dela, do apelante, como suposto autor do delito. Isso evidencia, salvo o melhor juízo, um sentimento implícito do ser humano que, quando vai comparecer perante a autoridade judiciária e vislumbra no banco dos réus um sujeito, um sentimento de vingança, necessidade de justiça, a vítima tende, para trazer um conforto a si próprio, a apontar o primeiro que está sentado no banco dos réus. Só que, se tais argumentos ainda não forem suficientes, até porque quando a jurisprudência uníssona, a defesa reconhece isso, que quando a vítima reconhece o autor do delito, cabe à defesa trazer prova ao contrário. No processo, excelências, é possível verificar que a testemunha Francisco, ouvida na fase inquisitorial, deixa claro que no momento do flagrante, ela e o outro acusado, Emerson, que foi desmembrado, feito relação a ele, estava de carona com o apelante. E este, excelências, por sua vez, quando percebeu que o carro estragou, parou para tentar dar uma manutenção. Naquele momento houve abordagem policial, onde dentro do carro acabou sendo encontrado o toca-fitas e uma arma de fogo. Primeiro ponto, que um toca-fitas não é um bem exclusivo, existem milhares de exemplares, então o reconhecimento por si só da vítima como sendo um bem furtado não traz um juízo de certeza convincente. O segundo ponto, que o próprio Francisco disse que a arma de fogo que estava junto com o toca-fitas estava sendo portada pelo Emerson. Francisco não atribui ao apelante. E por quê? Porque traz verossimilhanças nas declarações do apelante, que em sede pré-processual e sede judicial, os seus depoimentos foram coerentes e coesos entre si. E o interessante, excelências, que no dia dos fatos, eles foram descritos como sendo 2 agentes
em uma motocicleta. Francisco e Emerson deixam claros que antes de pegarem carona com o apelante, eles estavam em uma motocicleta, onde, segundo Francisco, quem importava aquela arma de fogo e o toca-fitas era o acusado Emerson. Logo, excelências, como se não bastasse corroborar tais argumentos, a vítima Geraldo, que ao contrário da vítima Almir, deixa claro que 2 agentes encapuzados. E isso, excelência, a gente percebe, permessa vênia, que o decreto condenatório foi pautado quase que exclusivamente no depoimento da vítima Almir. E isso faz me lembrar o caso de Wagner Lúcio, que em 98 terminou de ser condenado, excelência, em primeira instância, a 23 anos de reclusão. Em 2006, após 8 anos que ele estava cumprindo aquela pena, descobrindo que ele não era o autor do delito. O único informante, e diga-se aqui, a única prova oral usada para condenar é informante ouvida sem um compromisso legal. Apontou Wagner Lúcio naquela ocasião como autor do delito. E aqui, permissa vênia, não parece ser diferente. Outro assim, excelências, a defesa entende e acredita ser necessário que, pelo princípio de eventualidade, precisa reconhecer que há uma probabilidade por este juízo em manter o reconhecimento da autoria. E com relação ao tal ponto, a defesa, o apelante vem pugnar para que se entender pela prova da autoria delitiva que na primeira fase de dosimetria da pena seja aplicada a mesma no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias do artigo 59 são favoráveis ao réu, sem distanciar que na segunda fase da dosimetria da pena seja afastada a agravante declinada na sentença combatida pelas razões já lançadas nas razões recursais. E por fim, com relação à terceira fase, excelências, se entenderem pela autoria que seja reconhecida a causa de diminuição de pena, previsto no artigo 14, inciso 2, sem prejuízo da afastabilidade das demais qualificadoras. Ao ensejo, peço perdão por eventual excesso, estou à disposição para o que se fizer necessário e renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Muito obrigado, presidente.